Fala, meus velhinhos, vamos lá, vamos abrir booster velho. Dessa vez a gente vai abrir um booster de Nemesis. Tá aqui o boosterzinho, sensacional, muito bonitinho. Essa expansão ela foi lançada no ano 2000, na verdade ela foi lançada em fevereiro, começo do ano 2000. É a segunda expansão do bloco de máscaras de Mercadia, né? É uma coleção bem legal, eu gosto bastante do bloco de máscara de Mercadia, na verdade, e Nemesis ela foi a mais forte desse bloco, né? Tinha cartas bem legais aqui para aquela época, e eu já vou abrir logo isso aqui porque eu tô louco para ver o que vai vir nesse booster. Foi uma época bem bacana, assim. Em Nemesis ela era uma expansão curta, né? Já que Máscaras de Mercadia era a expansão grande, né, que tinha mais cartas. Então Nemesis tinha só 143 cartas. A gente já abriu um booster de Profecia, que foi a terceira expansão desse bloco. E agora a gente vai abrir essa aqui de Nemesis. Então aqui está o boosterzinho, bem bacana, né? Com a Serpente do Turbilhão aqui, que ilustrava os boosters de Nemesis. Tá aqui então. Bom, eu vou abrir. Uma coisa que eu nunca mostrei, até agora nos vídeos eu não havia mostrado, são as chances, né, da gente tirar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que a gente tinha até então as chances de tirar Premium Cards, que é mais ou menos de 1 a cada 100 cards. E as Premium Cards, na verdade, eram as cartas foil, né, que surgiram lá em Legado de Urza. E eu já vou ir abrindo aqui. Tomara que venha uma carta foil de jeito. Até agora a gente não tirou nenhuma carta foil nos vídeos que abrimos. Era bem mais difícil, né? Hoje em dia a carta foil é uma coisa bem comum. Nessa época aqui, quando elas surgiram como cartas premium, né? O próprio nome já dizia. Era bem difícil mesmo de sair carta foil. Quando saía era assim, era um evento. Pô, tirei uma foil. Me dei. Hoje em dia é uma coisa comum já, né? Mas então tá aqui, o boosterzinho bem legal. Vou deixar guardado. Eu não me dei conta de tirar, de organizar aqui as raras e as incomuns. Então, se eu não me engano, porque eu já me enganei no booster de Miragem, porque eu acabei pegando um booster belga ao invés de um booster alemão, então a ordem foi diferente. Bom, se eu tô certo, essas três são as incomuns e essa aqui é a rara. Não tenho certeza, tá? Então pode ser que eu tenha feito uma baita burrada aqui. Sei lá, botei assim. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, Mind Swords. Pelo menos estamos nas comuns aqui, né? Tá aqui Mind Swords. Bem legal essa ilustração. Uma ilustração bem... É uma ilustração que me parece bem familiar, assim, né? Apesar de ser de Mind Swords. Ela me lembra algum álbum. Não sei se é um álbum do Manowar, algum álbum de banda, assim, não sei se é do Manowar, tem alguma coisa que me lembra muito isso aqui. Pela estética deve ser Manowar ou alguma coisa parecida. Mas tá aqui então a cartinha comum, é um feitiço, né? Que se tu controla um pântano, tu pode sacrificar uma criatura ao invés de pagar o custo dela, e cada jogador remove 2 cartas da mão do jogo, né? Descarta e põe e exila essas cartas. Então tá aqui. Tem uma vibe bem Manowar mesmo. Vamos lá. Primeira comum, eu acho que eu acertei. Defiant Falcon. Tá aqui. Vejam que é um booster novinho, né? Abri agora. E as cartas estão meio enviesadas, assim, né? Elas estão meio envergadas. Acontece, né? Por isso que geralmente a gente trabalha com cartas near mint, né? Mesmo tirando do booster, tu não vai tirar uma carta mint, porque alguma coisa ela tem, sempre vai ter. Elas ficaram bem tortas, né? Mas enfim, tá aqui o Defiant Falcon, uma criatura, um pássaro rebelde, 2 manas para fazer, uma criatura 1/1 com voar, e que eu posso pagar 4 e virar para procurar no meu Grimório por uma outra carta de rebelde.
com um custo de mana convertido de 3 ou menos e colocar ela diretamente em jogo. E aí depois embaralhar o Grimório. Então tá aqui, Defiant Falcon. Tinha cartas bem fortes na época dessa expansão, né? Eu falei pra vocês que Nemesis foi a mais forte. Olha aqui que legal. Tá aqui Daze, cara. Daze, que é pasmar. Essa aqui jogou demais e ela joga ainda. De vez em quando ela aparece. É uma anulação, uma instantânea. De um mana incolor e um mana azul pra fazer ela. E que tu pode devolver uma ilha pra mão ao invés de pagar o custo dela. Então é aquela anulação que vem de surpresa, assim, né? Ah, tô com meus terrenos tudo virado. Mas, opa, eu posso devolver essa ilha aqui pra minha mão e eu vou anular a tua mágica. Só que o controlador da mágica, ele pode pagar um incolor para evitar esse efeito, né? Então, claro que tu vai fazer isso aqui sabendo que ele não tem como pagar um mana para evitar o efeito. E essa carta aqui jogou muito, 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 muito. Uma comunzinha que jogou demais. De vez em quando ela aparece ainda num mesão da vida. Bem legal, Daisy. Essa aqui foi uma que bombou no T2 da época. Dalwin Charge, uma comunzinha também. Ele tem tipo uns Mogs, né? É uma instantânea de 3 mana para fazer, que tu pode sacrificar uma montanha ao invés de pagar o custo dela. Então, no bloco de Máscara de Mercadias, né, em Nemesis em especial, tinha muitas mágicas que tinham um custo alternativo, né? Ao invés de tu pagar o custo de mana, que tá aqui, elas tinham um custo alternativo, que podia se sacrificar alguma coisa, enfim, ao invés de pagar aquele custo ali para poder conjurar a mágica. Nesse caso aqui, tu pode sacrificar uma montanha, ao invés de pagar os 3, e essa instantânea aqui, ela vai dar mais X mais 0 para uma criatura até o final do turno, onde X é o número de montanhas que tu controla. Então tá aqui uma ilustração bem, bem bacana. São Mogs, eu acho, né? Mog com rabinho aqui. Tá aqui. Vamos ver a próxima. Tree Trop Bracers. Legal. Uma ilustração bem bacana. Bem bonita. Cara, as cartas antigas, sinceramente, não tem nada mais bonito. Mas enfim, é um encantamento de criatura. Encantar criatura, que hoje em dia a gente chama de aura. E que dá mais um para essa criatura encantada, né? E ela pode ser bloqueada apenas por criaturas com voar. Tá aqui. Tree Trop Bracers. Legal. Próxima cartinha é Phyrexian Driver. Bem legal, né? Que ilustração legal. Olha lá. É meio um homem de ferro phyrexiano. 3 manas para fazer. A criatura, um mercenário. É 1/1. E quando ele entra em jogo, todos os outros mercenários ganham mais um até o final do turno. Mercenários também era um tipo de criatura que tinha bastante nesse bloco de Máscara de Mercadias e em Nemesis em especial. Depois a gente tem aqui Lightbringer com uma ilustração bem legal. As cartas desse bloco são bem bonitas. Tá? Então é uma criatura rebelde, de 3 manas para fazer, 2 incolores e uma branca. É uma criatura 2/2 que eu posso virar e sacrificar ela para remover uma criatura preta do jogo. Então tá aqui uma cartinha de sideboard pro preto, com uma ilustração muito legal. Vamos dar crédito aqui pro ilustrador, né? Tá aqui então, Paulo Parente. Ó, Paulo Parente, legal pra caramba. Muito bem, parabéns pela ilustração. Seal of Removal, legal. Isso aqui é um ciclo que tem. Isso aqui é legal. É um ciclo que tem em Nemesis. São 5 seals, né? 5 selos, sigilos. Todos eles são encantamentos. Tá? Que, bom, tu deixa o encantamento ali e ele pode ser sacrificado para fazer um efeito. Então tem um para cada cor. E cada um deles faz menção a uma carta clássica assim, de Magic. Então, olha só, o Seal of Removal, que é o do azul, é um encantamento de 1 mana para fazer. Ele fica ali, no cantinho dele. E eu posso sacrificar ele para devolver uma criatura para a mão do seu dono. Ou seja, em algum momento, eu posso sacrificar ele para fazer um Unsummon, para fazer um Esconjurar.
E aí cada uma das cartas desse ciclo eram também encantamentos que eu podia sacrificar esses encantamentos, ou seja, eu quebrava o selo, cada vez que tu sacrifica o encantamento, o selo, né? É como se tu quebrasse esse selo para fazer o efeito, que nesse caso aqui do ciclo se referia a uma carta clássica. Então, por exemplo, no caso do azul, quando tu quebra o selo, é como se tu fizesse um unsummon. O branco, eu não me lembro o nome do selo do branco agora, mas o branco é como se tu fizesse um desencantar quando tu quebrava o selo. O do vermelho eu me lembro que era o choque, né? Tu sacrificava o selo do vermelho para dar 2 de dano na criatura ou jogador alvo. Então cada uma delas se referia a uma carta clássica assim do Magic. Bem legal. Então aqui o selo do azul. Bem legal, ilustração muito louca, né? O cara ali quebrando o selo e fazendo o efeito lá de devolver a criatura, né? Esconjurar. Então a criatura voltava. Bem legal. Lacolith Grant, ilustração bacana pra caramba. É uma criatura do tipo besta, 3 manas 2/2. E cada vez que ela for bloqueada, tu pode causar o dano. Tu pode causar o dano na criatura. Não, mas não faz sentido. Toda vez que ela for bloqueada. Sim, cada vez que ela for bloqueada, tu pode causar dano igual ao poder dela a uma criatura alvo. Se fizer isso, ela não causa dano de combate. Então, ao invés de tu causar o dano de combate na criatura que bloqueou ela, tu pode optar por causar em uma outra criatura alvo. Legal. Olha só, outro selo. E o selo do verde, olha só que legal. Então aqui a gente tem o selo do azul, que é um encantamento que tu faz um unsummon. Quando tu sacrifica ela, faz um esconjurar. O verde, obviamente, que quando tu quebra o selo ali, ele faz um crescimento desenfreado. Dá +3/+3 até o final do turno para a criatura alvo. Então ali, quebrando o selo e dando um crescimento desenfreado para a criaturinha ali. Bem legal, as ilustrações muito legais, né? Eu não sei se todas elas, mas pelo menos essas duas aqui foram feitas pelo mesmo ilustrador. Dá para ver o tipo de ilustração bem característico, né? Dá para ver que é o mesmo artista. É o Christopher Miller, ou Miller. Bem legal. Então aqui é mais uma carta desse ciclo. Plague Witch, que ilustração bacana. Bonita demais com esse roxo no fundo. Muito legal a ilustração, adorei. Olha só. Muito legal. Uma criatura Spell Shaper, né? Existem vários também nesse bloco. É uma criatura de 2 manas, 1/1, que eu posso pagar um preto, virar e descartar uma carta da minha mão para que a criatura alvo ganhe -1/-1 até o final do turno. É uma criatura bem ruim. Mas enfim, tá aqui. Submerged, olha aí que legal. Essa aqui é uma carta que jogou bastante. Estamos nas incomuns já, tá? Então, ilustração legal, né? Submergir é uma criatura, não, né? É uma instantânea de 5 manas para fazer, 4 genéricas e uma azul. Que se um oponente controlar uma floresta e tu controlar uma ilha, tu pode jogar ela sem pagar o custo. Então basta que o oponente esteja jogando com verde, controle uma floresta, e tu obviamente vai estar jogando com azul, então tu vai ter uma ilha, tu não precisa pagar os 5. Joga essa carta sem fazer o custo. E aí tu devolve a criatura alvo pro topo do grimório do controlador dela. Bem legal, jogou bastante também no T2 da época. Estamos nas incomuns agora. Vamos ver qual é a próxima incomum. Então eu acertei, hein? Dessa vez eu acertei aqui a ordem. Mog Salvage, mais uma ilustração com Mogs aqui. Eu não sabia que Mog tinha rabo. Aquela que mostrou o rabinho do Mog eu fiquei bolado. Mas enfim, esse aqui eu acho que não dá pra ver o rabo do Mog aqui. É uma instantânea de 3 manas, 2 genéricas e uma vermelha. Se o oponente controlar uma ilha e tu controlar uma montanha, então o mesmo custo alternativo que a gente vê aqui. Lembra que eu falei para vocês que as cartas dessa edição têm muito isso de custo alternativo. Então, se o oponente controlar uma ilha e tu controlar uma montanha, que são as cores inimigas,
tu pode jogar ela sem pagar o custo. E olha só, ela destrói o artefato alvo. Mais uma ilustração do Paolo Parente também. Bem legal. Essa aqui é bem bonita. Ilustração muito legal, os mobs tudo louco lá, destruindo o artefato alvo. Opa, tá aqui. Bem legal. Vamos para a próxima em comum. Rejuvenation Chamber, que é alguma coisa da rejuvenação, da rejuvenescimento, me fugiu agora. Chamber não é a cripta, enfim, a câmara do rejuvenescimento. É um artefato de 3 manas incolores para fazer, que tem fade em 2. Isso aqui também é outra coisa dessa edição, dessa expansão, tá? Fade em 2 significa que essa carta vai entrar com 2 marcadores. Tá? E aí, a cada início da tua fase de manutenção, tu retira um marcador dela. Fading quer dizer que ela vai sumindo. Né? Então, a cada manutenção, tu retira um marcador de fading dela. Quando ela não tiver mais marcadores, tu sacrifica a permanente, ou enfim, que tem o fading, que era uma habilidade, era uma palavra-chave desse bloco. Né? Então, tudo que tinha fading ia ter fading em algum número, e era o número de marcadores que ela entrava. Cada fase de manutenção tu retirava um marcador de fading, quando ele não tivesse mais nenhum marcador, sacrifica esta permanente. Nesse caso aqui, tem fade em 2 e tu vira para ganhar 2 de vida. Nada de sensacional. E agora vamos ver qual é a rara. Muito legal esse booster, vamos ver qual é a rara. É um Sky Shroud Poacher, tá aqui, é uma criatura rebelde, uma ilustração muito louca. Bem louca mesmo, bonita pra caraca. Olha só. Tá aqui, é uma criatura de 4 manas para fazer, 2 incolores e 2 verdes, uma criatura 2/2, que pode pagar 3 incolores e virá-la para procurar no Grimório por uma carta de elfo e colocá-la em jogo. Depois, embaralha o Grimório, né? It's ok. São apenas elfos. São apenas elfos, só elfinhos. Tá aqui a rara. Muito legal, adorei esse booster. Muita coisa legal. Se vocês gostaram desse booster também, curtam o vídeo, porque eu me esqueci de pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal. A gente tem muita coisa legal no nosso canal, muita coisa aberta já, e vamos seguir abrindo muita coisa legal. Então era isso, pessoal. Valeu!